Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da partida de hoje entre Bahia e América de Cali, playoffs aí da Sul-Americana, e o Esquadrão joga diante da sua torcida na Fonte Nova e precisa aí de um bom resultado nessa noite para chegar embalado, né? Para a partida de volta, para garantir aí a classificação para a próxima fase. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo a partida e trazer também a provável escalação. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago a provável escalação do Bahia. Semana então, com os playoffs da Copa Sul-Americana. Destaque Elton Serra nesta terça-feira, a partida que a ESPN e o Disney Plus transmitem entre Bahia e América de Cali. Bahia que vem de um triunfo bastante comemorado nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Elton. Venceu bem o Atlético jogando em casa, e quando eu falo bem é porque jogou bem a partida, apesar de ter feito o gol aos 52 minutos do segundo tempo. Mas é um Bahia que vem de 4 vitórias consecutivas, contando também os jogos antes da parada para o Mundial, 2 pela Copa do Nordeste, 2 pelo Campeonato Brasileiro. Tinha vencido o Bragantino, um adversário aí complicado, um time que está na parte de cima da tabela, e vai para esse jogo contra o América, que eu considero até o jogo mais difícil dos brasileiros nesses playoffs, por mais que o Vasco enfrente o Independente Del Valle também, que é o líder do campeonato equatoriano, mas o Bahia enfrenta o líder do campeonato colombiano e uma referência muito grande, apesar do segundo lugar nessa primeira fase da Sul-Americana. Mas veja, Bruno, o Bahia com grandes possibilidades de classificação. Foi um time que já enfrentou o mata-mata de competição Conmebol nessa temporada. Vamos lembrar que antes da fase de grupos da Libertadores teve que passar por 2 fases preliminares, conseguiu passar pelo Strongest na Bolívia, jogando na altitude bem, inclusive, passou depois pelo Boston River do Uruguai até chegar ao grupo da morte. Ficou essa decepção de não ter se classificado para as oitavas de final, mas era um grupo muito complicado. Essa frustração passou e dá agora lugar à esperança do Bahia chegar longe nessa competição. Se passar, enfrenta o Fluminense, então teremos um confronto brasileiro nas oitavas de final, o único brasileiro que conseguiu se classificar diretamente, mas é um Bahia muito bem preparado para esse jogo. Não deve ter o William José, inclusive, informação que obtivemos hoje durante o dia, jogador que está com o tornozelo aí bastante inchado, fez exames nessa segunda-feira, o inchaço não diminuiu, significa que não deve jogar contra o América, e aí é um desfalque importante, que tem sido o artilheiro do Bahia na temporada. O Lúcio Rodrigues deve assumir a posição. Mas serão 2 jogos complicados, Bruno. Mas vejo o Bahia muito pronto para chegar às oitavas de final, apesar desse adversário bem complicado. É isso. Ao vivo com os detalhes já para este Bahia e América de Cali. Sejam bem-vindos, amigos. Beijo para vocês. Beijo pra você, Glaucia, para os nossos amigos do estúdio, para o fã de esporte. Uma boa tarde, Elton Serra. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Glaucia, companheiros fãs de esportes. Uma tarde quase noite, Tá amanhecendo um pouco mais cedo em Salvador. É só o paulistano pisar por aqui que o sol já para de olhar pra gente. Assim. Não, mas falando sério, hoje a gente chegou aqui mais cedo e a gente entrou ao vivo no Sport Center, tava um sol azul, coisa linda, a gente de óculos, 15 segundos de ao vivo, caiu uma chuva. A gente vai torcer para que essa chuva não venha atrapalhar o jogo de amanhã, 9h30 da noite, Bahia e América de Cali, independentemente das condições climáticas. Como é que vem esse Bahia para o jogo de amanhã, Elton? Porque tem uma notícia meio preocupante, Uma baixa que ainda não foi confirmada, mas que vai ser muito importante se acontecer. Exatamente, Vitória. O Bahia deve repetir a mesma equipe que venceu o Atlético e o Fortaleza, mas com uma exceção, o William José. O William José saiu de campo no fim do primeiro tempo contra o Atlético sentindo o tornozelo. Foi substituído pelo Lúcio Rodrigues e fez exame nessa segunda-feira no tornozelo, e o inchaço no tornozelo não diminuiu. O que significa que ele, a informação que eu tive, ele não vai jogar. Ele nem vai começar como titular e provavelmente não vai jogar.
Mas aí fica aquela expectativa, né, de uma recuperação, de um inchaço diminuir e de ele estar à disposição de Rogério Ceni nessa terça-feira. O fato é que o Rogério treinou nessa segunda-feira com o Lúcio fazendo a função de referência, o que significa que o Bahia vai ter um atacante diferente no centro da área. O Lúcio que reclamou, entre aspas, de que quer jogar mais como ponta, mas no jogo contra o Atlético entrou como referência e ele deve ser esse jogador. Era titular, inclusive, da equipe no início da Libertadores, perdeu posição justamente quando caiu de rendimento e quis jogar pelos lados do campo. Agora o Rogério Ceni provavelmente perde o Enio José. E se perder vai ser uma grande perda, porque é o artilheiro da equipe, né, com 9 gols nessa temporada. E a gente lembra também que o Bahia é muito diferente daquele Bahia que terminou ali a Libertadores, né, a fase de grupos. E quando eu falo diferente, não é diferente no time em si, né, mas de anímico também, né. Apesar de aqui na Arena Fonte Nova vencer muito, teve ali os últimos 3 jogos da fase de grupos, foram 3 derrotas, o que realmente não ajudou para o Bahia conquistar uma vaga nas oitavas de final. E aí acabou descendo, né? E nem vamos chamar assim, mas acabou indo para a Sul-Americana, para os playoffs. Por isso que esse jogo vai ser definido lá na Colômbia, porque o América de Cali já estava na Sul-Americana, então esse é o regulamento, define com o time que já estava na competição. A gente lembra também que o Bahia vem de 4 triunfos seguidos, 2 antes da pausa, 2 depois da pausa, contando uma classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Então, Bahia de Rogério Ceni vem muito bem, obrigada. A gente vai ver amanhã aqui na ESPN como é que vai ser esse confronto, 1 de 2, mais um muito importante jogando diante da sua torcida, Glaucia. Boa, obrigada, Vitória. Elton, boa sequência de trabalho aí para vocês, com certeza estaremos acompanhando. E esse Bahia que vem com um certo favoritismo para esse confronto, né, amigos? Pela campanha que fez dentro da própria Libertadores, naquele grupo que a gente chamava também de grupo da morte, né, brigando até a última rodada pela classificação. Esse trabalho também que está bem interessante esse ano do Rogério Ceni. Acho que vem numa força diferente esse Bahia para esse confronto. É uma das equipes que chamam a atenção ao longo do ano. Depois também que o treinador, contestado em vários momentos, recebeu por parte do clube, da instituição, o suporte que aqueles que são capazes de fazer bons trabalhos precisam receber e quase nunca recebem, né? As coisas estão muito ligadas aqui no Brasil ainda, em relação à avaliação de treinadores, a conexão direta entre resultado e manutenção, resultado e confiança. E às vezes, eu não quero dizer com isso que todos os técnicos precisam receber os benefícios da insistência, independentemente do que fazem e de como se comportam seus times em campo, mas onde existe o conteúdo, onde existe o trabalho, o resultado pode não acontecer por diversos outros fatores que fogem à qualidade do técnico como profissional. E no caso do Bahia, nos momentos em que o Bahia jogou mal, perdeu, não satisfez seu torcedor, que desde que começou essa era de mais investimento, porque o Bahia participa de uma estrutura internacional que tem apenas e tão somente o Manchester City como cabeça da pirâmide, a exigência aumenta demais e às vezes aumenta de forma desmedida também, em relação ao que se pede, né, aqui no Brasil, de um time de futebol que promete ser cada vez melhor a cada temporada, e para isso eu acho que é necessário que a comissão técnica tenha a tranquilidade de saber que estará no comando desse período, e é o que parece estar acontecendo com o Rogério Ceni, e tomara que a torcida esteja entendendo. Obviamente, é preciso que o time em campo responda, é preciso que o time em campo atraia, é preciso que ele mostre, e o Bahia está fazendo isso, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas outras competições, e quando se trata de uma Copa, nunca se sabe o que pode acontecer. O Bahia aposta nisso também. Então, acho que o adversário não é inacessível. É um adversário bom para o Bahia enfrentar e seguir agora como um componente da Copa Sul-Americana, por ter ficado em terceiro no grupo da Libertadores. Vejo o América de Cali um time muito pesado, um time de pouca mobilidade. Os jogos que eu acompanhei não gostei. É evidente que o fato da decisão ser lá na Colômbia tem um peso, por isso que o Bahia tem que se impor muito no jogo de ida em casa. E para isso conta com vários fatores, não só esse momento maravilhoso, como a Vitória falou, sobre a invencibilidade e a dinâmica de jogo que o time consegue desenvolver, como também essa química, essa sintonia com o torcedor. Tudo isso vai ajudar muito para o Bahia abrir uma boa vantagem e administrar no jogo da volta. O Ceni, ele quando assume o Bahia, evita uma queda, dada como certa. No ano passado, em alguns momentos da temporada,
O Bahia fez grandes jogos, imaginava-se até que o Bahia poderia pensar em conquistas mais vultuosas, isso não aconteceu. E esse ano, eu acho que chegou o ano da maturidade desse trabalho. Eu acho que o Bahia tem plenas condições, é o franco favorito a ganhar a Copa do Nordeste. E como um componente da Copa Sul-Americana, alguém que vem da Libertadores, é alguém que também tem o direito de sonhar com essa conquista internacional. Estou muito confiante para o time do Bahia nesse duelo contra o América de Cali. O Vasco enfrenta o Independente Del Valle amanhã, fora de casa, e o Rodrigo Jufos fase mata-mata. E é pra lá que a gente vai, com muito estilo, com muita informação, às vezes com chuva, às vezes com sol. Os dois ratinhos cegos do Shrek. Quem viu o Shrek lembra deles? São grandes personagens da concorrente, mas agora estão aqui conosco. Bom dia! Ah, Mariana, me ajuda, né? Bom dia. Veja o negócio sério, né? Bom dia, pessoal. Ao vivo, não tá nem aí pra mostrar, mas é isso mesmo. Maria, eu estou em Salvador, ao lado do prefeito Elton Serra. Você acha que eu vou entrar sem óculos, da porta do hotel? Que isso? Tem que achar cenário, tem que estar de óculos, tem que estar no clima, né, Elton? Bom dia, amigo. Pois é, Vitória, bom dia pra você, bom dia, companheiros fãs de esportes. Apesar da chuva que começou agora, mas que vai passar em 30 segundos, porque aqui em Salvador é assim, né? Todo mundo sai correndo desse jeito. Mas é dessa forma que Salvador tem recebido a equipe da ESPN, né? Nessa chuva forte aqui no Farol da Barra. Eu tô rindo de desespero porque começou uma chuva de verdade, ao vivo. E isso é pro pessoal que tá em casa, Fã de Esporte, entender que a notícia tá em todo lugar, a gente tá sempre em todos os lugares. Elton, como é que vem esse Bahia para enfrentar o América de Cali nessa terça-feira na Arena Fonte Nova? Porque é um time que em casa é muito forte. A última vez que perdeu em casa foi no dia 7 de maio. Então já tem bastante tempo e tá numa sequência boa de vitórias aí também, né? Aliás, triunfos. 4 triunfos seguidos, amigo. Pois é, só pode fazer chover agora, né? Mas o Bahia vem de 4 vitórias seguidas. É fato que o bom momento que vive o time é por conta também dos jogadores terem descansado e de Rogério Ceni ter perdido poucos jogadores. Na terça-feira, nesse jogo contra o América, a tendência é que o time seja repetido, o time que enfrentou o Fortaleza e venceu, conseguiu chegar à semifinal da Copa do Nordeste, que enfrentou o Atlético e conseguiu vencer no apagar das luzes pelo Campeonato Brasileiro, mas sabe que enfrenta o América, que também vive um bom momento no seu campeonato, é líder da competição, tem essa necessidade também de dar uma resposta, porque o Atlético Nacional, seu grande rival, bem na Libertadores. O Bahia já tem essa experiência contra equipes colombianas, mas a gente sabe, Vitória, que é uma outra competição. O América já está acostumado com a Sul-Americana. O Bahia vira a chave também para uma terceira competição. No seu terceiro jogo consecutivo pós-pausa para o Mundial, porque jogou pela Copa do Nordeste, jogou pelo Campeonato Brasileiro e agora tem um novo mata-mata, dessa vez contra o América, equipe completa e provavelmente o mesmo time que enfrentou Fortaleza e Atlético. E até falando sobre esse time, né, acho que dá pra gente destacar alguns jogadores que vêm vivendo um grande momento do Bahia nesse momento, né? A gente estava conversando antes, você falou do Juba, que tá fazendo uma grande fase no Bahia. Aliás, laterais não costuma ser um problema pro técnico Rogério Ceni, né? Gilberto de um lado, Juba do outro. Como é que você acha que esse time que tá criando essa cara mesmo de posições, de posições indiscutíveis do Bahia pode chegar para continuar na Sul-Americana? Porque vamos considerar que esse vai ser um jogo melhor para o Bahia em casa, lá na Colômbia já é um pouco mais complicado. A gente sabe que o Bahia mudou de identidade nessa temporada, né? Hoje joga com uma equipe, muitas vezes com linha de 3, fazendo um dos laterais, fazendo o terceiro zagueiro. Tem sido o Gilberto. Por isso o Luciano Juba tem se destacado, porque o potencial dele ofensivo é muito grande. Fez um golaço, inclusive, no jogo contra o Atlético. Quase faz um golaço contra o Fortaleza, né? A bola acabou tocando na trave. Mas é um Bahia que, hoje, com o William José se consolidando como centroavante, tem agora 2 pontas com muita liberdade, né? Que é o Ademir, que são o Ademir e o Pulga. Mas o Juba, eu considero hoje um dos melhores laterais do Brasil, tem sim sido o destaque do Bahia e deve ser a válvula de escape, principalmente ofensiva pelo lado esquerdo. A gente lembra, né, que esse jogo vai ser definido lá na Colômbia porque o América de Cali já estava na Sul-Americana. Costuma funcionar assim, quem desce da Libertadores faz o primeiro jogo em casa e o segundo jogo decide o time que já estava na Sul-Americana. Foi um time que estava no mesmo grupo que o do Corinthians, né? Um time até interessante para quem estava acompanhando no Brasil já, o torcedor brasileiro, porque quase deu ali a chance para o Corinthians
na última rodada. O Corinthians acabou perdendo também, não se ajudou. A América de Cali empatou no último minuto ali dos acréscimos, aos 49 minutos. É um time que tem muitos empates nessa temporada, mas é um time que também tem uma forma bem estabelecida já. Tem o Quinteiro ali, que foi muito bem no ano passado na Sul-Americana, o Juanfer Quinteiro, que era do Racing. Enfim, é um time interessante e é um time para o técnico Rogério Ceni ficar de olho, porque é a chance de continuar numa competição internacional. Amigos, a gente vai se abrigar agora, né, Elton? Meu Deus do céu, precisamos, hein? Um beijo pra vocês. E Mariana, sai com essa inveja pra lá, garota. Foi ela, viu? Foi culpa dela. Eu acho que, por exemplo, a água vai correr do jeito que tem que correr no campeonato. Eu acho que, por exemplo, a gente tem que aproveitar a chuva para limpar qualquer tipo de desconfiança. Eu acho, por exemplo, que ter uma repórter, amiga minha, em Salvador, para me lembrar o carnaval nesse momento, ela merece, por exemplo, sair encharcada de uma entrada ao vivo. Mas o universo, ele funciona, não que minhas palavras têm poder, por exemplo. Só jogando assim pro universo. Júnior na Bahia. Traz as notícias pra gente aí, Mário Júnior. Forte abraço para você, meu querido Edilson. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida Luciana. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o debate pronto. Falar da dupla Bavi, né? O torcedor do Bahia pedia para que o Bahia retornasse da parada de Copa do Mundo de Clubes, como terminou. Bem, ganhando. E o Bahia, na Série A, dos últimos 8 jogos, venceu 6. O torcedor do Vitória já queria que a chave mudasse, que o Vitória voltasse totalmente diferente, mas não. Vitória voltou com derrota para o Internacional fora de casa, jogo que marcou a estreia do técnico Fábio Carille. Em entrevista coletiva, ele disse que acredita na evolução da equipe, mas que visando o mercado da bola, visando o mercado de transferências, o Vitória não pode errar. Na quarta-feira, o Vitória enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento que entrou nessa rodada. Já do lado do Bahia, o Esquadrão de Aço não joga no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, porque amanhã o Bahia estreia na Copa Sul-Americana após ter sido eliminado como terceiro do grupo na Copa Libertadores. O técnico Rogério Ceni falou do time que enfrentou o Atlético Mineiro, de jogo difícil, disse que o vento estava muito forte, ali ele acabou tirando a culpa do Marcos Felipe, né? O torcedor ficou reclamando bastante, parte da imprensa também aqui, questionando o gol olímpico do Hulk, mas o Bahia venceu com um golaço do Luciano Juba e com o segundo gol marcado pelo Michel Araújo. Amanhã, América de Cali e Bahia se enfrentam na Arena Futinova, é o jogo de ida. Na próxima semana o jogo de volta acontece lá em Cali e quem classificar desse duelo enfrenta o Fluminense, que fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, né? E o torcedor do Bahia já está também com a pulga atrás da orelha. Na verdade está com pulga no ataque, né? Mas também utiliza ela atrás da orelha com relação a esse time que pode aí passar e enfrentar o Fluminense, meu querido Edilson Silva. Detalhe, Bahia venceu, se mantém na parte de cima da tabela e agora foca em, quem sabe, classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Uma boa semana a todos, eu volto com você, Edilson. Depois nós vamos saber esse negócio de pulga atrás da orelha, né? Pois é, e o Bahia estreou a camisa lá com do Superman, né? O Rogério Ceni até falou, fez uma brincadeira com o Hulk, dizendo que é kriptonita, né? Tava ali do lado do Homem Verde, o Hulk fez um golaço. E o Bahia Superman. Aí, olha, vou te falar, hein? Ele tem chances de levar aí o título da Sul-Americana. Vamos dar um pulinho. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje entre Bahia e América de Cali. O Esquadrão vai com tudo aí para buscar um resultado positivo diante da sua torcida. Agora eu vou trazer aqui a provável escalação do Bahia para a partida de logo mais. Bahia que tem o desfalque aí do William José. O William José saiu lesionado na última partida e não joga a partida de hoje. Provável escalação tem Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral direita, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre ali como volante, um pouquinho mais avançado o Jean Lucas, com Everton Ribeiro, e na frente pela ponta direita o Ademir, pela ponta esquerda o Eric Pulga e o centroavante Lúcio Rodrigues. É a provável escalação do Esquadrão para a partida de hoje. E aí você gosta
dessa escalação ou você muda alguma peça? Deixa nos comentários aí sua participação, ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.